Tecido elástico, ele é formado por fibras elásticas grossas. Elas são paralelas e são organizadas em feixes. E elas também são separadas pelo tecido conjuntivo frouxo. E entre essas fibras pode-se observar fibroblastos. Esses fibroblastos, eles são achatados e eles também são encontrados nos tendões. E além desses fibroblastos, são encontradas delgadas fibras de colágeno, né? E também essas fibras do tecido elástico, elas possuem uma cor amarela. Esse tipo de tecido, ele pode ser encontrado nos ligamentos amarelos da coluna vertebral, que é uma estrutura da coluna vertebral que recorre às paredes laterais e posterior, né, do canal vertebral e está em contato íntimo com as estruturas nervosas e tem um papel importante, né, na estabilidade da coluna vertebral. E esse tipo de tecido ele pode ser encontrado também no ligamento suspensor do pênis, né? Que está ligado à sínfise púbica, que segura o pênis perto do osso púbico e suporta quando ele está ereto. Sobre o tecido conjuntivo elástico, nós sabemos que ele é formado por fibras elásticas grossas e por fibras colágenas finas, e também pelos fibroblastos. É um tecido também pouco frequente no nosso sistema. Encontramos também neste tecido as fibras oxitalânicas, sendo altamente resistentes à força de tração, a fibra eulanínica, que possui pouca quantidade de elastina, e a fibra elástica, que é responsável pela flexibilidade em várias partes do nosso corpo. As fibras elásticas são formadas por microfibrilinas e elastina. Existem 3 tipos de variações de fibras desse mesmo tecido. A oxitalânica, que possui muita microfibrilina, na verdade possui apenas microfibrilina, esse tipo de fibra. A eulânica, que possui muita microfibrilina e pouca elastina. E por fim, a fibra elástica, que possui muita elastina. Para se chegar até a fibra elástica, passa pelo processo de ser oxitalânica, que possui apenas microfibrilina, portanto é uma fibra mais rígida, menos elástica. Tem a fibra intermediária, que possui muita microfibrilina e pouca elastina, então ela é um pouco mais flexível do que a oxitalânica, mas ela ainda é mais rígida do que a fibra elástica. E por fim, a fibra elástica, que é uma fibra bem mais elástica do que a oxitalânica e a eulânica. O pseudoxantoma elástico é uma doença rara que dá no tecido conjuntivo, que ela é causada pelo excesso de cálcio nesse tecido, e ele causa a fragmentação dos tecidos elásticos, da membrana também do brush, que fica na retina, e também causa no sistema cardiovascular. E o diagnóstico precoce é muito importante para poder retardar esses problemas que podem dar na retina ou também cardiovasculares. Então, o caso clínico é de um menino de 8 anos que ele procurou uma dermatologista pediatra porque ele estava com pápulas amarelas no pescoço de consistência elástica e elas estavam unidas em placas. Ele não tinha queixas sistemáticas e os exames dele físico também eram normais. E a biópsia cutânea da lesão axilar dele revelou o nível da derme reticular dele e, junto com uma coloração, apresentou que tinha fibras elásticas espaçadas e fragmentadas. E a calcificação que ele tinha no tecido, ela foi demonstrada pela coloração de von Cossa, e aí foi que confirmou o diagnóstico dele. E os exames laboratoriais que foi feito pelo menino, exames como os níveis de cálcio e fósforo, os lipídios séricos e o urinário, não teve nenhuma alteração. E também exames de eletrocardiograma, ecocardiograma e ecodoppler e carotídeo, que também apresentou normalidade. Mas o exame oftalmológico revelou um ponto difuso
na parte da frente da retina, e esse aspecto ele é conhecido como o peel de orange. E esse peel de orange é um termo em francês que significa casca de laranja. Então a pele ela teria uma textura de casca de laranja. E também foi indicado a não tomar anti-inflamatórios, não esteroides e aspirina pelo risco de hemorragia digestiva. E foi aconselhado medidas profiláticas dentro de uma vida normal, onde ele poderia consumir moderadamente cálcio e lipídio, junto com exercício físico, mas esses exercícios físicos não poderiam ser em contato com alguém, como em uma competição, por exemplo, para evitar riscos de traumatismo craniano e hemorragia na retina. Existem critérios de diagnóstico para essa doença, que são os critérios major e os critérios menor. E nesse menino de 8 anos, ele se encaixa no diagnóstico para os critérios major. E os critérios da major seria tudo aquilo que ele apresentava, que era alteração cutânea na pele, histopatologia na pele lesional, que eram as fibras elásticas, fragmentadas e tortuosas, e a doença na retina. Já os critérios menor seriam histopatologia da pele, só que não lesional, e histórico familiar positivo em parentes de primeiro grau. E é necessário uma atenção nas alterações que pode ocorrer no desenvolvimento dessa doença, no critérios major que o menino se encaixa, porque eles são determinantes de um prognóstico para a doença.